Bernardo Rocha de Rezende, nascido em agosto de 59, mais conhecido como nosso grande técnico Bernardinho. Você deve lembrar daquele cara do lado de fora das quadras, mas lutando, vibrando, gritando, gesticulando, não parava. Esse é Bernardinho. Bernardinho que fez essa história para esse esporte, trazendo ao patamar de segundo esporte, né, mais admirado no país, né? Nós somos o país do futebol, claro, mas trazer o voleibol a essa dimensão foi através da era Bernardinho aqui. Bernardinho começa na seleção feminina e depois parte para a seleção masculina. Mas vamos voltar um pouquinho para a gente poder entender um pouquinho da história de Bernardinho, como ele conta aqui no livro. Primeiro, para a gente começar, ele já começa aqui agradecendo. Então, seus agradecimentos são aos meus primeiros treinadores, Condorcet, seu pai, e Maria Ângela, sua mãe. A minha primeira equipe, Rodrigo, Guilherme, Patrícia e Eduardo, são seus irmãos. E aos grandes reforços, Fernanda, Bruno, Júlia e Vitória. Bruno, filho de um fruto de um casamento anterior com Vera, também foi uma jogadora também. E Júlia e Vitória veio com o casamento com Fernanda Venturini, que à época, quando o livro foi escrito, eles ainda estavam casados, né? Então, essa daqui é a família de Bernardo. Bernardo, nascido e criado no Rio de Janeiro, vindo de uma família de classe média alta. Então, Bernardo se apaixona e se apaixona pelo vôlei nas areias cariocas, na areia de Copacabana. Tinha lugar melhor para conhecer? Acho que não, né? Mas vamos lá. Então, Bernardo se apaixona. É engraçado que a família de Bernardo sempre teve a ideia do seguinte: para a formação de um indivíduo, o esporte era tão importante quanto a educação tradicional, a educação no colégio, o esporte e a família, a educação do lar, né? Então isso daqui são complementares à educação de um indivíduo que vai pensar na coletividade, não pensar em si, né? Bom, ele tem um senso de compromisso com o próximo. Isso daqui é muito intrínseco no Bernardo. E quando você vai desfolheando o livro, né, você vai lendo página a página, você vai vendo que isso daqui fica muito claro, muito nítido, né? O Bernardo, ele traz muito isso. Tem uma frase dele aqui que tem duas aqui que são excepcionais, né? Aos campeões, o desconforto. Porra, essa é uma pedrada. E tem uma aqui que eu coloquei aqui até aqui na frente do livro: a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. De fato, a vontade de se preparar tem que ser maior. Porque vencer todos querem. Agora, se preparar, quantos querem? Essa pergunta Bernardo sempre faz. E quando eles ganham, tem uma parte no livro aqui que perguntam para ele quando que ele sabia que estava na mão uma equipe campeã. Ele em 2002, né? Quando tinha uma premiação, né, para o grupo, e tinham premiações individuais. Ele oferece a seguinte repartição: 50% ficaria para o atleta e 50% seria dividido para a equipe. O que ele queria trazer com essa ideia? De que não adianta como você vai ser um grande levantador se você não tiver os outros colegas ali desempenhando o seu melhor papel, né? Então, o senso de coletividade, esse senso ele trouxe até para as quadras. E aí quando fazem essa pergunta, ele responde que nessa época, em 2002, porque a equipe não, a gente está de boa. Há até como é que a gente pode traduzir isso?
porque isso também foi ofertado na seleção feminina, e lá não aceitaram, né? Então, para Bernardo não ficou claro que ali era um time, era uma família, estavam todos coesos, né? Quando foi no masculino, eles aceitaram a proposta e foram para dentro. No entanto que, em 2004, eles trazem um ouro nas Olimpíadas de Atenas, né? Então a gente está lá. Bom, a gente começa no voleibol nas areias da praia, mas quando que ele começa? Bernardo recebe o convite para atuar no time do Fluminense, né? E ali ele começa a sua vida como jogador. Bernardo, como jogador, ele fica conhecido pelo time de prata, pelo time da medalha de prata, que na década de 80 eles conseguiram esse grande feito, né, de conseguir a medalha olímpica de prata, né? Anos depois, como treinador, ele consegue a medalha de ouro, né? E isso é muito interessante, isso é muito interessante. Mas qual é a filosofia de trabalho de Bernardinho? É interessante que está aqui, ó. O sucesso é resultado de um esforço consistente e de uma mentalidade de melhoria contínua. Ou seja, para Bernardo não existe o que se torna estável. Não tem. Se você quer permanecer, se você quer alcançar o topo e se você quer permanecer no topo, não adianta. Não foi o que você fez ontem que vai lhe garantir estar aqui hoje. Não, o que fez ontem, é passado. Para ele é passado. Importa o que você vai fazer hoje para que você continue aqui hoje. Olha que sacada. O que você fez ontem, ficou lá atrás. O que você faz hoje, te garante hoje. E se você não fizer amanhã, não te garante nada. Não há garantias se você não fizer, se você não tiver comprometido. Trabalho duro, resiliência e foco, receita do sucesso. Trabalho duro, resiliência e foco, receita do sucesso. Trabalho duro, resiliente. Tá, mas e aí, eu não quero. Vai. E foco, é o que eu quero. Eu vou lá. Eu quero o pódio. Então, você vai ter que buscar, você vai ter que suar. No livro você vai encontrar grandes lições. Quais são as lições? Liderança, disciplina e superação. Liderança. O líder, ele não escolhe ser líder para o Bernardo. Ele é escolhido. Pô, isso daqui é outra pedrada, hein? Escolhido para ser líder. Ou seja, aqueles que serão liderados que irão escolher quem vai estar à frente. E aí você tem uma outra situação. Liderar é pelo exemplo, nunca pelas palavras, pelos esporros, pelas brigas. Não, é pelo exemplo. O exemplo aqui é muito importante. Tem uma passagem tão importante disso daqui, que foi quando ele foi pro time do Fluminense jogar, ele, Benedito da Silva, que ele conhece, saudoso Bené, assim que ele o trata, né? E Bené dá uma lição nele, porque ele já estava então aí foi chamado para jogar com um time já maior, e aí ele abandona o seu time e vai comparecer, vai para esse outro jogo. Na volta, Bené pega ele, dá-lhe um esporro e fala: você deixou seus companheiros na mão para você fazer o que você queria fazer. Então, Bené traz a ele o senso de compromisso. Assumiu o compromisso com seus pares. Cumpra-o. Então, isso daqui é uma grande lição que Bernardo leva para a vida. Há uma outra passagem no livro também com Bené, que Bernardo, por ser muito obstinado, persistente, Bernardo brigava. Se os seus companheiros não tivessem atentos, não tivessem de fato no jogo, no treino, ele brigava com todo mundo, e Bené mandava ele sair da quadra e tomar banho mais cedo. Sai da quadra e vai tomar banho. Sai da quadra e vai tomar banho. Passa-se anos. Bernardo, à frente da seleção brasileira feminina, convidava sempre Bené para assistir os jogos, e numa dessas que Bené foi, ele tira da cartola. Fala: Bené, chega para cá, vamos trocar uma ideia. Por que você me tirava? E Bené:
como mais uma aula deu a ele, porque você estava comprometido. Porque se eu tirasse outros, de repente eles não voltariam. Você, eu tinha certeza que eu tiraria você hoje, colocaria você para sair, para tomar um banho no chuveiro e ir embora, mas que no dia seguinte você estaria. O tão obstinado que esse cara é. Então aqui a gente já falou da filosofia de Bernard, da família, como ele se inseriu no mundo do vôlei. Bernardo teve que fazer uma escolha, né? Bernardo é formado em economia pela PUC, né? E num determinado momento a paixão levou ele para o vôlei. Graças, né? Ainda bem para todos nós brasileiros aqui, todos nós que acompanhamos a carreira de Bernardinho e tantas vitórias e tantas alegrias trouxe para a gente. Bernardinho comandando a seleção feminina em 94, ganha o ouro no Grand Prix e ganha medalha de bronze em 96 e 2000. 2001 ele vai para a seleção masculina, né? Campeão mundial em 2002 e 2006, 2010 também, medalha de ouro em Atenas em 2004. Então Bernardo teve uma grande jornada aqui, relatada aqui nesse livro aqui. Traz grandes lições, tá? Bernardo entendia a necessidade de cada indivíduo. Ele pegava cada jogador, explorava o seu melhor, qual é o seu defeito, qual é a sua maior qualidade, o que eu quero de você e o que você pode me dar. Você não está bem agora. O que a gente pode fazer para ficar bem? Há uma passagem aqui que ele chama Márcia Fu. Márcia Fu era tida como uma atleta rebelde, uma jogadora rebelde. Numa conversa, ele chama ela tete a tete. Quero saber se você quer ir para a seleção. Quero. Mas olha só, para todas as outras, tem 2 chances. Para você, somente uma. Se falhar comigo, tá fora. Márcia Fu passa anos na seleção brasileira, se transforma. O que a gente tem, né, de lembrança de Márcia Fu, não tem como descrever, né? Então, para você entender o quanto que Bernardo analisava ponto a ponto. Mas o engraçado é que devorador de livros, foi buscar muito sobre gestão, sobre eficiência nos livros de grandes treinadores, grandes atletas, né? E ele tira, né, o que levou ele durante muito tempo, né, a pirâmide do sucesso de John Whooper. Só que é uma pirâmide. E com o passar do tempo, Bernardo entende que não é estático, não é pausado, não é parado. Ah, não, o que eu fiz ontem, então me mantém um condicionamento físico de hoje. Não, se você não correu hoje, não vai correr amanhã que você correu anteontem. Não tem como. Então ele cria a roda da excelência. E a roda da excelência ele começa a entender sobre condições externas que influenciam. Imagina um país tropical desse daqui. Por condições externas influenciam. Então, realidade brasileira. Isso daqui está interligado. O que é? A gente tem... Você conhece o Rio de Janeiro? O estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Então, você consegue estar aqui de frente à praia e você olha para trás, você tem uma favela. Muitas vezes até com um cenário de guerra. Essa realidade, Bernardo captou isso e trouxe para essa roda da excelência. Aí ele vem trabalhando com inteligência emocional, ele vem com tecnologia. Então, hoje tem avaliações ponto a ponto, né? Então, quantos pontos de saque, quantos bloqueios, qual o jogador que mais bloqueia com a mão esquerda ou com a mão direita. Tudo isso daqui é a tecnologia que faz. Nessa análise aqui, e ajuda, traz esse conhecimento e bota em quadra. Então a gente tem a motivação personalizada. Tudo isso daqui vai fazer parte da roda de excelência, roda da excelência que o Bernardinho trouxe ao longo de sua vida.
E hoje é por isso que Bernardo é conhecido, é buscado para dar palestras, né? E Bernardo vem com tudo isso. Bernardo vem com a ideia de que trabalho em equipe, disciplina e resiliência, e ele é um exímio identificador de talentos. Isso daí você não tem como negar no Bernardo aqui durante o livro. Você vai ver que ele identifica, ele pega aqui, ó, o que eu posso explorar de você? O que você está disposto a me dar? Se eu te apertar, você faz mais? Você consegue ser melhor do que você imagina que é? E é isso que ele desperta nos grandes jogadores, né? Então, para o Bernardo, o sucesso ele é um processo cíclico e também contínuo. Ou seja, porque ele vai adiante. E hoje você é primeiro, amanhã você é segundo, terceiro, bom, e assim vai, porque vai depende de vários fatores. O quanto você está determinado, comprometido, motivado. Quais são os problemas que na vida fora te atingem aqui dentro. Então isso faz muita diferença. Então, esse é um grande livro, e aí eu falo para vocês que eu estou duplamente emocionado, fiquei duplamente emocionado em ler esse livro, porque eu lembrei de tudo isso daqui que eu acompanhei na TV, e também por essa dedicatória aqui, ó. Esse livro aqui, minha filha, no final do ano passado agora, 24, no Natal me perguntou o que eu iria ganhar de presente. No primeiro momento eu falei nada, e depois ela me perguntou, pai, então me fala um livro que você quer. E eu pedi, Transformando Suor em Ouro, de Bernardinho. E aqui estou lhe dando esse livro, pois estou agradecendo a todos os presentes que já me deu. 28/12/2024. Então, duplamente gratificante ler esse livro. É um livro que eu vou guardar com muito carinho. É um livro que tem passagens aqui. Eu vou trazer 3 passagens para vocês. 3. A vitória não é mais importante do que a certeza de termos feito todo o esforço para conquistá-la. Vou ler de novo. A vitória não é mais importante do que a certeza de termos feito todo o esforço para conquistá-la. Então, para Bernardo tinha muito isso. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu me dediquei. Apesar que é interessante que no livro ele sempre fica com essa pergunta, né? Pô, a cada derrota o que eu poderia ter feito mais? Página 113. Uma grande equipe é formada por talentos complementares. Mais uma vez a gente volta aqui, tirando a unidade e trazendo o coletivo. Essa junção, esse jogo de quebra-cabeças. E pedrinha de Lego, né? A gente vai pegando uma aqui, outra ali, vai montando e vai fazendo o nosso objetivo. Construindo aquilo que a gente se propôs, né? A outra, essa daqui. O fundamental não é ser bom, mas sim estar bem preparado. Então, termino essa leitura aqui para essa resenha desse livro aqui com isso. Você vai se emocionar dentro desse livro, não tem dúvidas. Eu me emocionei, né? E muitas coisas me vêm à memória, né? Então, um livro excelente, um livro em tese curto, mas com grandes lições. O livro é rabiscado, ele amassei, ele dobrei páginas para identificar aqui. Então, vai ser um livro sempre de estudos, né? E para você que quer um filme, como eu sempre deixo aqui no final, um filme, Coach Carter, é um filme de um treinador americano de basquete, né, que vai te dar uma pincelada sobre o que Bernardo sempre se propôs, né? Não é só o ganhar, não é só buscar isso, mas é o ser humano. É o que
você vai ser melhor. O quanto eu vou deixar você ser melhor, o quanto eu vou fazer você melhor quando eu não estiver mais aqui. Essa daí, para mim, é a lição mais importante que tem aqui no livro. Esse filme você também irá gostar. E se você gostou, curte, comenta, compartilha. Conta para mim aqui qual o próximo livro que você quer que eu leia, né? E aguarde que traremos mais aí. E até a próxima.